Uma boa noite a todos, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Hoje estamos iniciando o último tema desta semana, que são as revelações do Apocalipse. E que melhor tema que a segunda vinda de Cristo em glória e majestade. O oitavo tema é a nossa grande esperança, a breve vinda do Senhor Jesus. E o livro do Apocalipse nos ensina de uma maneira assim muito clara detalhes importantes, não só quanto à vinda do Senhor Jesus, mas a necessidade de nossa preparação para esse dia. Então nós vamos dar a ênfase na preparação. Por quê? Porque serão dias de trevas e não de luz. Esse é o ponto. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8, diz o Senhor: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Aqueles que estiveram envolvidos na morte do Senhor, o Senhor lhes prometeu que eles o veriam vindo nas nuvens dos céus. Vão ressuscitar para ver o que eles fizeram, sabe? Rejeitaram o Senhor da glória e em seguida vão morrer. Já morreram uma vez, agora vão morrer pela segunda vez. E ainda, depois do milênio, vão ressuscitar de novo e morrer para sempre, para eles receberem a sentença. Não é pequena coisa rejeitar a palavra de Deus. E no versículo 8, diz ainda o Senhor. Bom, vou repetir o texto. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quanto o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Porque não se prepararam, não aceitaram a mensagem de amor e misericórdia de Deus. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, o Criador do céu e da terra, e de tudo quanto nele há. No livro de Atos, já que é assim, o Senhor nos chama a atenção, no capítulo 1, versículos 6 a 11, diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, observem, varões israelitas, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Virá em forma pessoal, forma física, tal como eles o viram subir. Então não é uma ideia, é uma vinda de Cristo em corpo, tal como estava aqui na terra, na hora de subir para o céu. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos fala de nós não devemos desanimar, porque a esperança do discípulo era que naquele tempo, primeiro século, o Senhor já voltasse. Mas aqui o apóstolo Paulo lhe diz que não seria assim, que ainda faltariam outras coisas a acontecerem. E no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no versículo 13, les diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que já faleceram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus,
trará em sua companhia os que dormem. Fará a ressurreição de todos que já faleceram em Cristo. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, essa era a esperança de Paulo no seu tempo, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Não iremos antes dos que já faleceram para o céu. E em seguida lhes diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e observem, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a palavra de Deus é bem claro que os que já morreram ainda não estão no céu, vão ressuscitar. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, na vinda do Senhor Jesus, os que já dormiram no Senhor vão ressuscitar do pó da terra. Em seguida, os que estão vivos, como diz 1 Coríntios, serão transformados em um piscar de olhos. E juntos sobem para o encontro do Senhor nos ares. É muito importante conhecer essa sequência, porque o encontro do Senhor Jesus não é aqui na terra. O Senhor não colocará os pés na terra. O encontro nos ares, os santos anjos vão recolher todos os salvos de todo o mundo e os levarão para o encontro do Senhor nos ares. Por que é importante? Porque Satanás vai imitar a segunda vinda de Cristo e ele vai andar aqui na terra, vai abençoar as pessoas, curar os doentes, e todo mundo será enganado e acreditarão que é o Senhor Jesus. Mas, tendo em mente o que está em 1 Tessalonicenses 4, que primeiro ressuscitam os mortos na vinda do Senhor, em seguida os vivos são transformados em um piscar de olhos. Esse corpo corruptível se torna incorruptível. E assim levados para o céu juntos com os que ressuscitaram para o encontro com o Senhor nos ares. Assim diz o Senhor. Agora, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículos 1 a 6, o Senhor dá uma série de recomendações. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Nada, vai ser de improviso, completamente, um instante para outro. E diz aqui dá alguns sinais. Verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escapará. Como são as dores de parto para quem está para dar à luz? Começam suaves, vão aumentando em intensidade e frequência até o nascimento da criança. Então, os sintomas no mundo começam suaves, vão aumentando em intensidade e frequência, até que são os sinais que deu Mateus, enfim, e aí nós podemos ir vendo que a proximidade do Senhor está bem próxima. Tá? E no versículo seguinte, verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. E no versículo 8 diz, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. E a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. E o amor tem que ser adquirido, receber o Evangelho do Senhor Jesus para transformar nossa mente. Nós não podemos amar porque não temos em nós mesmos amor.
O que está em nós é o egoísmo, que é o contrário do amor. Mas para que o amor possa aparecer, é necessário receber a palavra de Deus, que é amor. E sendo introduzida a palavra, que é amor, nossos pensamentos mudam, nossos sentimentos mudam, nossas emoções, nossas palavras e nossas ações. E assim, o Senhor nos transforma. E isso que nos está chamando a atenção. Verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, quer dizer, se continuarmos vivos ou chegarmos a descansar, antes da vinda do Senhor, vivamos em união com Ele. E verso 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Muito bem, as orientações do Senhor são bem claras. Mas em Lucas, o Senhor é muito honesto, sabem? Ele é muito franco, muito sincero, e não esconde nada da sua igreja. Então está dizendo, vocês vão enfrentar situações muito complicadas, mas fixe seus olhos em Jesus. Porque aí vem a força, vem a esperança, reforça o ânimo, para ninguém desfalecer nesses últimos dias. Vejam por quê. Lucas capítulo 21, versículo 25 a 28, falando-nos da vinda do Senhor Jesus. Diz o Senhor: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Já estudamos isso. Sinais no sol e na lua foi em 1780, 19 de maio. Sinal nas estrelas, chuva de estrelas. Isso aconteceu em 13 de novembro de 1833. E depois diz o seguinte: sobre a terra, angústia entre as nações. Percebem? Em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. E como explicamos já, os poderes dos céus são o sol, a lua e as estrelas, que vão sair de seus lugares na vinda do Senhor Jesus. E imagina o que vai acontecer na terra. Serão furacões, terremotos, tsunamis, tudo junto. E nós vamos estar no meio. Por isso que segue importante. Tudo vai cair por terra. É o que diz o profeta Isaías, que a terra vai cambalear como um ébrio. Não será destruída, mas acabará com o pecado e os pecadores que não queiram separar-se do pecado. E veja o que diz a seguir. Verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai. O que significa exultar? Alegrar-se e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, quando começam a acontecer todas essas coisas, não devemos ficar um pouco preocupados. Vamos ver nossa casa cair por terra, certamente. Vamos ver tudo isso. O planeta secando, porque vai faltar água. O profeta Joel é bem claro, todos os rios vão secar. Não haverá alimentos. Então o Senhor está mostrando para dizer aos seres humanos, não tem outro lugar onde se refugiar, é somente Cristo. E precisam receber o Evangelho para ser curadamente restaurados à imagem e semelhança de Deus para receber a vida eterna. Essa é a mensagem da Bíblia. Agora, em Mateus capítulo 24, aqui é muito interessante, porque os discípulos, e como acontece em todos os tempos, fixamos nossa vista na prosperidade aqui na terra. Igrejas bonitas, prosperando e assim por diante. E os discípulos não era diferente. Naquele tempo, nos versículos 1 a 3, do Mateus capítulo 24, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Estavam maravilhados, queriam mostrar-lhe a beleza do templo.
Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Deve ter sido algo tremendamente arrasador. É como se você mostra sua igreja, bonita, recém-acabada, tá? Recém-inaugurada, e o Senhor Jesus lhe diz: vedes tudo isto? Não ficará pedra sobre pedra. Pois bem, aí no versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Fizeram 3 perguntas. Ele lhes tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra, e eles já associaram isso com a vinda dele e o fim do mundo. Então ele diz: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Primeira pergunta: que coisa? A destruição do templo, conforme ele tinha dito. Segundo, e que sinal haverá da tua vinda? E terceiro, da consumação do século, o fim do mundo. Bom, a seguir, o Senhor lhes responde às 3 perguntas. Dos versículos 4 a 14, lhes responde a respeito do sinal da sua vinda e do fim do mundo. Primeira coisa que lhes responde, nos versículos 4 a 14, e ele lhes diz assim, com respeito aos sinais da sua vinda e do fim do mundo. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, as dores de parto. Se lembram? Que cada vez são mais intensas e mais frequentes até o nascimento da criança. Aqui também, as guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, etc., cada vez serão mais intensas e mais frequentes, até a vinda do Senhor Jesus. E diz a seguir: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, verso 9, sereis atribulados e vos matarão. Quer dizer, tudo isso estava previsto até o fim dos tempos. Essa é a situação que nós vamos enfrentar. Por isso que o Senhor diz, prepare-se. Tá? E a seguir ele diz no verso 9, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por quê? Porque as pessoas não procuram conhecer a verdade e seguiam pelos sentidos, pelo que vêm. Sabe, muitas vezes a pessoa seguia mais por milagres, coisas sobrenaturais, mas o diabo pode operar coisas sobrenaturais sob a permissão de Deus. Por isso que nossa única referência e caminho seguro é a palavra de Deus. E em seguida ele diz o seguinte, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, que será a desobediência à palavra de Deus, o amor se esfriará de quase todos. E isso está falando da igreja. Porque quem não faz parte do corpo de Cristo não guarda nenhuma palavra de Deus, sabe? Mas onde se esfriaria o amor? Dentro da igreja. E les diz assim, no verso 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, perseverar no quê? No versículo 12 está falando, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará a quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, no amor, esse será salvo. E o que significa perseverar no amor? O Senhor Jesus Cristo explicou, quem me ama guarda os meus mandamentos.
Se se esfria o amor, se vai esfriar, sabe? A observância dos mandamentos de Deus. E esses são sinais seríssimos no tempo do fim. Agora, quando se esfria isso, entra a ideia de que Deus aceita você do jeito que é. Seus melhores esforços para obedecer. Mas, infelizmente, você, o pecador, não pode obedecer perfeitamente. Se esquecem que a obediência é comunicada. A obediência não é própria do ser humano. Tanto é que no livro de Filipenses está escrito: o querer e o efetuar, ou realizar, ou praticar, ou obedecer, vem de Deus, segundo a sua boa vontade. A única coisa que o ser humano tem participação em fazer a escolha de submeter sua vontade humana à vontade de Deus, que é o que o Senhor Jesus deixou o exemplo antes de ir à cruz, quando diz: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando nós fazemos isso, então o realizar, o efetuar, o praticar, o obedecer, vem de Deus. É um poder sobrenatural que capacita a pessoa a obedecer perfeitamente a lei de Jeová. Obediência é obediência. Não existe obediência perfeita ou imperfeita, é obediência. Sabe? Quando você dá uma ordem a uma criança, fecha a porta, ou fecha ou não fecha. Não existe assim, não, fechou, fez o melhor esforço por fechar a porta. Não. Uma criança que já caminha, que tem braços, que movimenta, que tem força nos braços, sabe? Então ele diz: fechar a porta. Que o Senhor não coloca nada além das possibilidades do ser humano. Todos os seus mandamentos são capacitações do Senhor. Captaram? Então ele diz aqui, e terminando o texto: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, não para conversão, mas para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Porque nem todos vão aceitar. Então será proclamado para testemunho. Ninguém poderá falar: eu não sabia, ninguém me falou. Não, a verdade será dita para o mundo inteiro. E aí, assim o Senhor respondeu o sinal que haverá da sua vinda e da consumação do mundo, do fim do planeta. Agora, do versículo 15 ao versículo 21, responde a quando sucederão estas coisas. Tá? Quando sucederão estas coisas? Que diz o versículo 15 em diante? Quando, pois, virdes a abominação da desolação... e que coisa se estava referindo? A destruição do templo. Tá? Que não ficaria pedra sobre pedra. Isso que responde agora. No versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo. Até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então, aqui tem vários pontos importantes. Quando se lê um texto, é interessante ver textos paralelos, que ajudam a entender o primeiro. Primeiro, por que ele começa assim? Quando pois vir a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Aí nós vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 27. E que diz o profeta Daniel? No verso 27, está falando do tempo que o Senhor Jesus Cristo faria aliança com seu povo, Israel.
Ele fará aliança com muitos por uma semana. Porque o período profético, daqui do capítulo 8 e 9, ele mostra uma sequência do reino da Média Pérsia, da Grécia, a morte de Alexandre, a divisão do reino em 4 generais, e depois surge um chifre pequeno, sabe? E esse chifre pequeno, em primeiro lugar, era Roma imperial e depois Roma papal. E aí mostra a ação desse chifre pequeno ao longo dos anos. Então, aí lhe dá o tempo que isso iria acontecer, ele fala de 70 semanas, estão determinadas para teu povo, Israel, e lhe diz que passariam 7 semanas e 62 semanas, desde o decreto para reconstruir Jerusalém até o batismo do Senhor Jesus, até o ungido, seriam 483 anos. Lembrando que em profecia, um dia representa um ano. Como 7 semanas mais 62 semanas, vezes 7, cada semana tem 7 dias, dá 483 dias. Representa 483 anos proféticos. Desde quando? Da saída do decreto para a reconstrução do templo, que aconteceu no tempo de Artaxerxes, 7º ano desse rei, que era o ano 457, e se estende então até o ano 27, quando o Senhor Jesus foi batizado, foi ungido, certo? Ungido com o Espírito Santo, que foi no 15º ano de Tibério César, que é o nosso calendário, o ano 27. Então, se cumpre esse período. E do batismo, o Senhor faria aliança com seu povo durante uma semana, 7 anos, 7 dias, 7 anos. Na metade da semana, no meio da semana, na verdade, no meio da semana, seria tirado o ungido, seria morto. Mas ele estaria trabalhando pela salvação de Israel e fazer de Israel suas testemunhas para a salvação do mundo. Ele é morto no ano 31, seus discípulos continuam por mais 3 anos e meio, e daí começa a proclamação da mensagem para todos os gentios, todo o mundo. Então, aqui no capítulo 9, no verso 27, ele diz, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, tá? 7 anos. Na metade, na verdade aqui é o meio, no meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? Na morte de Cristo, se rasgou o véu do templo, que separava o lugar santo do Santíssimo, de cima para baixo, dando fim, sabe, ao sacrifício dos cordeiros, que representavam o futuro sacrifício de Cristo. Mas o futuro sacrifício de Cristo já tinha acontecido, sabe? Ele tinha morto na cruz. Então aí se rasga o véu, pondo fim ao ritual do santuário. E agora diz, sobre as abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, no ano 70, o Senhor retira a proteção de Jerusalém e ela é destruída. Quem nos explica muito bem este detalhe, que é o texto paralelo que eu mencionei de Mateus 24, é o livro de Lucas, capítulo 21. Aqui em Lucas, capítulo 21, no versículo 20, se repete as palavras do Senhor Jesus, mas há um detalhe a mais. No versículo 20, diz o seguinte, quando, porém, virdes Jerusalém, sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem no campo, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição da terra e a ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Perceberam?
Então o Senhor Jesus tinha dito em Mateus, que diz: quando pois vir da abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, Jerusalém, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Tá? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Então, os sinais foram dados para aquele tempo. E aí o Senhor lhe responde à pergunta de quando sucederão estas coisas, que era justamente a destruição de Jerusalém. Ok, agora, ele a partir do versículo 21 em diante, do livro de Mateus, capítulo 24, onde nós estávamos, lhes responde novamente a respeito do sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24, no versículo 21 a 27, dando continuidade, diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim ha de ser a vinda do Filho do Homem. Certo? Então, todos sofrerão. Não precisamos, Cristo está em tal lugar, Cristo está nesse outro lugar. O Senhor diz, não vão, porque não sou eu. É o diabo que vai estar aqui, com uma aparência como do Filho de Deus, conforme a revelação do Apocalipse. Então, o Senhor diz, quando seja o dia da minha vinda, todo mundo o verá, porque Ele não vai andar aqui na terra. Ele estacionará nos ares, e aí os anjos levarão os salvos para o encontro com Ele. Então, aí ele responde a todas as perguntas. Bom, ainda no versículo 29 a 31 é bastante interessante. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, e aqui se refere ao período de 1260 anos de perseguição da Igreja Romana, que termina profeticamente em 1798. Mas na realidade, esse período terminou em 1773, o período, porque no versículo 22 já tinha dito, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, a profecia era para 1260 anos de perseguição, mas terminaram 25 anos antes. Em 1773, acabou a perseguição da igreja. E em seguida, e isso permite entender o que segue, quando diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, que começou em 1780. Então, se tivesse sido o período real até 1798, não se cumpriria o fato que diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Porque a tribulação era prevista até 1798. Em seguida diz, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, isso 1833, e os poderes dos céus serão abalados. Na vinda de Cristo, o sol, a lua, a estrela saem dos seus lugares. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E em seguida, no verso 32 a 35, ele diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, gerados pelo Evangelho, sem que tudo isto aconteça. Porque na Bíblia aparece outra geração, que eram os filhos
de Abraão, a descendência da fé de Abraão, do povo israelita. Essa geração passou, tá? Como igreja de Deus. E agora é a geração dos filhos da fé em Jesus Cristo, que é toda a igreja cristã desde o Senhor Jesus até o final dos dias. E diz que essa geração não passará, porque diz aqui, digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Não virá uma terceira geração. Em seguida diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, não adianta especular o dia da vinda do Senhor Jesus. E em seguida ele diz, até o versículo 44, do versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E aqui são lições muito importantes, sabe? Como era a vida no tempo de Noé? Verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, diz o Senhor, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, não podemos esperar um sinal específico para a vinda do Senhor. O Senhor vai vir de improviso, sabe? Quando estiverem dizendo paz e segurança, virá repentina destruição. E agora aqui o Senhor nos fala de outro ponto importante. Podem estar dois trabalhando juntos, um está salvo e outro perdido. Tá? Não existe isso do arrebatamento secreto, sabe? A Bíblia não fala isso. Que ele está falando, podem ser duas pessoas que convivem, um marido e mulher, dormem na mesma cama, sabe? Casados, com filhos, um poderá ser salvo e outro perdido. Seus filhos, alguns poderão ser salvos e outros perdidos, vai depender da resposta individual ao convite do Evangelho para a salvação. E então, qual a orientação do Senhor? Vigiar. E como vigiar? Aí o Senhor conta a seguir 4 parábolas. E nessas parábolas, nas 4, está ensinando como vigiar. Na primeira parábola, que está no capítulo 24, no versículo 45 a 51, é a parábola do bom servo e do mau servo. Quer dizer, para vigiar, para estar preparado para o encontro do Senhor, eu preciso entrar no serviço de Deus. Preciso trabalhar pela salvação dos outros. Porque isso me identifica como tendo o Espírito de Cristo. Tá? Não posso viver na ociosidade esperando a vinda do Senhor e imaginar que vou para o céu se outros estão perecendo sem o conhecimento. E sem o conhecimento de Deus não há transformação da mente e a pessoa está perdida. A segunda parábola está no capítulo 25, versículos 1 a 12, a parábola das 10 virgens. 5 que se prepararam, as prudentes, 5 nécias que não se prepararam, sabe? E qual a orientação aqui? Encher-se do Espírito. O que significa isso? Encher-se da palavra de Deus. Lembrando que Cristo é a palavra. É encher-se da vida de Cristo. E dessa maneira estão vigiando. Tanto é que no verso 13 diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aí ele conta a terceira parábola, a parábola dos talentos, que é do capítulo 25, versículos 14 a 30. Agora, ele ensina que devemos consagrar tudo o que somos e que temos para o engrandecimento do reino de Deus. Fazendo isso, estou vigiando. E termina no versículo 30, e do versículo 31 ao 46 está o grande julgamento.
E aqui ensina que devemos realizar as obras de beneficência que fazia o Senhor Jesus Cristo. Dar de comer a quem tinha fome, beber a quem tem sede, vestir o nu, confortar o aflito, visitar o que está doente, o que está encarcerado, dar ânimo, esperança a essas pessoas que estão sofrendo. Essa obra toda, mais as outras 3 parábolas, no conjunto, é a preparação para a vinda do Senhor Jesus. É vigiar para o encontro com Ele. A seguir, no capítulo 26, verso 59, ele diz o seguinte: Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Depois de contar essas parábolas, ele é levado para o tribunal e queriam matá-lo a qualquer custo. No versículo 63 e 64, agora o Senhor lhe faz uma promessa que se iria cumprir na vinda dele. No versículo 63 e 64 diz: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Por isso que eles vão ressuscitar para ver o que eles fizeram e vão morrer. E depois ressuscitar de novo para enfrentar o tribunal e receber a sentença de morte eterna. Bom, nesse tempo está muito especial, como vocês podem observar, muitas recomendações e advertências. O profeta Daniel, no capítulo 12, nos dá a razão do porquê tantas advertências do Senhor. No versículo 1 e 2 diz: Nesse tempo se levantará Miguel, Cristo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Agora é interessante que o nome Miguel significa quem é como Deus. Cada vez que Cristo enfrenta Satanás, o próprio nome fala por si mesmo: como você venha contender comigo, sendo eu Deus. Miguel está falando, você está lidando com o Deus Todo-Poderoso. E aqui diz que haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Quem será salvo? Aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida. Agora, é muito interessante conhecer o que está escrito nos livros do Espírito e Profecia, porque muitos detalhes na Bíblia passam desapercebidos, não porque não estejam ali, mas às vezes uma leitura superficial. O estar inscrito no livro da vida implica entrar no serviço do Senhor. Tá? É aí que se inscreve no livro. Você pode estar inscrito no livro da igreja, mas para estar inscrito no livro da vida é necessário entrar no serviço. E esse é um convite para nós hoje. Se ainda não entramos no serviço do Senhor, ainda é tempo de entrar. E no verso 2 les diz: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, na vinda de Cristo, ressurreição já para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. São aqueles que verão apenas a vinda do Filho do Homem, mas morrerão. Bom, sendo assim que vamos enfrentar esse tempo de angústia, o livro de Amós, no capítulo 4, versículo 12, o Senhor lhe diz assim, já que vamos enfrentar tudo isso. Amós, capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te. Por que prepara-te? Amós, no capítulo 5, versículo 18 a 20, é muito claro. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Ai de vós que desejais a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Diz assim:
Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. E aqui dá um exemplo. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, que é pior que o leão. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então, o Senhor, sabe, eu sinceramente amo o Senhor, amo sua palavra, porque eu aprendi a lidar com realidades. Eu não consigo lidar com emoções, sentimentos e coisas assim. Para mim, tem que ser racional, sabe? Pela razão entender, e a palavra do Senhor é racional. Ela fala com realidades. Não adianta pintar um quadro bonito, a vida do Senhor Jesus é maravilhoso, depois disso, ainda para o céu, sabe? Mas antes disso, o Senhor diz, põe os pés na terra. Você vai passar fome, sede, vai ser perseguido, alguns vão ser mortos, outros serão presos. Mas não se desanime, é necessário que isso aconteça, porque é necessário sermos purificados até refletir o caráter de Cristo. Entende? Por isso diz, quando começar a acontecer essas coisas, exultai. Qual é a experiência dos mártires no primeiro século? Quando eram queimados na fogueira, lançados aos leões. Os relatos são lindos, cantavam de alegria, porque tinham certeza que eles estavam sendo selados para a eternidade, porque o Espírito Santo estava neles. Como sabiam disso? Ninguém ia entregar a sua vida para ser morto por uma ideia que não tivesse fundamento. Eles morriam felizes porque tinham em mente as promessas do Senhor da vida eterna. Então, Amós deixa bem claro a situação, por isso diz, prepare-se. Agora, essa preparação é importante considerá-la, porque em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, nos fala do conflito final que antecede a vinda do Senhor Jesus. No capítulo 12, verso 17, diz o Senhor o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, irou-se Satanás contra a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os últimos da igreja de Deus. Que características tem? Os que guardam os mandamentos de Deus, isso inclui a guarda do sábado, e tem o testemunho de Jesus Cristo. Tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Pois bem, Apocalipse 19, no versículo 10, diz o seguinte: aqui quando ele teve a visão, João, o apóstolo, se prostra diante dos pés do anjo. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Quer dizer, sou companheiro no serviço teu e de teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso é muito importante, porque Deus, em todos os tempos, Ele se comunicou com o ser humano, primeiro, pessoalmente, tá? Estava no diálogo com Adão, com Abraão, com Moisés, mas finalmente Ele se comunica por meio dos profetas. E o último profeta bíblico, que no Antigo Testamento, foi Malaquias. E depois profetizaram Mateus, profetizou Pedro, profetizou João, principalmente o livro do Apocalipse, e do ano 100 para cá, já não houve mais uma voz de um profeta. Mas chegando no fim do mundo, o Senhor levantou a Ellen White. Com que propósito? Dar mensagens de acordo com o tempo que estamos vivendo, para a pessoa poder entender a palavra de Deus corretamente e poder se preparar para o encontro com o Senhor. Então, nesse conflito final, a ira de Satanás vai contra justamente o que guarda os mandamentos de Deus,
E não somente que guarda o mandamento de Deus, que tem o espírito de profecia, que são os escritos de Ellen White. Por quê? Porque aí a pessoa entende as escrituras sagradas, entende os reclamos de Deus, entende a preparação e começa a ter uma vida transformada pelo poder de Deus, sabe? E isso incita a ira do diabo. E aí vem todo esse conflito. Isso somado, porque não é o único, somado que está em Apocalipse 13, que é a luta com a besta e a imagem da besta. Porque já chegou a um tempo em que a Igreja Romana perdeu a supremacia no mundo, embora tenha uma influência muito grande. Mas no versículo 11 ao versículo 18, nos fala da besta que surge da terra, que são os Estados Unidos. Tá? Como sabemos que são os Estados Unidos? Bom, muito simples. É só pegar a profecia a partir do capítulo 12, que se viu um sinal, primeiro sinal, uma mulher vestida de sol, que é a Igreja de Cristo, Igreja pura. Depois vê um segundo sinal, que é um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. E esse conflito no céu diz que arrasta um terço dos anjos na rebelião. E depois o conflito passa para a terra e persegue a mulher. E Deus protege essa mulher durante 1260 dias, que são o período de 1260 anos, de 538 a 1798, que o instrumento perseguidor foi a Igreja Romana. Aí temos o período da Inquisição, tá? Bom, a seguir, a perseguição foi tão severa na Europa que os fiéis de Cristo fugiram. E a terra os recebe. Na sequência aqui, no capítulo 12, quando nós falamos de Quirós, o dragão, diz aqui o seguinte, no versículo 14: E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse ao teu deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Já viram que em Daniel capítulo 11, versículo 13, um tempo é um ano. E aqui está falando um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele está falando de 1 ano, 2 anos e metade de um ano, 3 anos e meio, que são 1260 dias. Também corresponde a 42 meses. E 1260 dias são 1260 anos da profecia. Todo esse tempo fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. E no verso 16, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Bom, o que aconteceu? Estes fiéis da Europa pegaram um navio e saíram mar afora e chegaram à Norte-América. Por isso a profecia diz que a terra abriu a boca e engoliu o rio. Mas o que acontece com a perseguição? Parou na Europa porque não pode prosseguir através do oceano e chegar até a nova terra. E lá se estabelece. E aqui no versículo 11, agora capítulo 13, 11, quando diz: vi ainda outra besta emergir da terra, do mesmo lugar, os Estados Unidos. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava com o dragão. Esses 2 chifres são 2 poderes: republicanismo e protestantismo. Um país sem rei e sem papa, que foram os 2 elementos causadores da perseguição desse povo quando ainda estava na Europa. E que diz no verso 12? Exerce toda a autoridade da primeira besta. A besta que está no capítulo 13, que é a Igreja Romana. Tá? Em seguida diz, da primeira besta: na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes, faz que os Estados Unidos e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. O que aconteceu com a primeira besta? Em 1798, Pio VI foi levado para o cativeiro, quando o general Berthier entrou em Roma, e um general napoleônico, e levou o Papa para o cativeiro, e daí para frente todos os outros papas que sucederam foi no cativeiro.
E a Igreja Romana ficou sem Papa durante 131 anos, sabe, visível, até que em 1929 Mussolini restituiu os poderes, dando-lhes um pedaço de terra, 44 hectares, que hoje é o atual Vaticano. Tá? Então, a ferida mortal foi em 1798 e restaurada a partir de 1929. E agora diz que exerce o mesmo poder desse poder. E verso 13: também operará grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. E aí o diabo trabalhando. Verso 14: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar, diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. O que significa uma imagem à besta? Quer dizer, uma instituição semelhante ao que foi a Igreja Romana na Idade Média. E o que era a Igreja Romana? Era o Estado unido à Igreja se utilizando o Estado para aplicar sanções até a morte daqueles que não consentirem se submeter aos dogmas, tradições da Igreja. E assim foi o período da Inquisição. Tá? Então, uma imagem com as mesmas características. Por isso que o Senhor não faz tanta advertência, que será como fugindo do leão, dá de encontro ao urso. Tá? E diz assim, ainda mais, verso 15: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, vida, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Um decreto de morte, se a pessoa não se submete às leis. Que lei será essa? O decreto dominical, que vai alcançar o mundo inteiro. Por que alcançar o mundo inteiro? Bom, foi o que nós vimos na palestra sobre como escapar do juízo sobre as cidades, que a destruição de cidades, sabe, vai provocar o decreto dominical. Por quê? Vão entender nos Estados Unidos que esses juízos estão caindo por causa de não santificar o domingo. E aí vem o decreto dominical. E no decreto dominical vem a obrigatoriedade. E como todo mundo vai estar sofrendo da mesma maneira, o decreto dominical se torna universal. E decreto de morte. Sobre quem? Principalmente os guardadores do sábado, porque os outros, para eles, tanto faz guardar qualquer dia. Quando sair o decreto dominical, sob pena de morte, vão guardar o domingo de qualquer maneira. Mas quem tem consciência do significado do sábado, do significado de todo esse conflito, permanecerão em pé, certo? E isso que Deus espera, que todos permaneçam fiéis à sua palavra, apesar das ameaças de morte e tudo mais. E diz a seguir no verso 16: e todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A marca está relacionada com a guarda do domingo, mandamento, que pode ser por convicção e aceitação intelectual de que o domingo é o dia do Senhor, mas recebe a marca na testa, na fronte. E aquele que recebe a marca na mão é aquele que se vê obrigado, quer dizer, ele entende que se não guarda o domingo, perde o emprego. E a dependência de todo mundo é o emprego. E vai chegar a esse ponto. Por isso que o Senhor diz, estude e prepare-se e entenda. Tá? E aí a pessoa recebe a marca na mão. E por último, verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, para que tenha a marca, quer dizer, guarda o domingo, seja por se sente obrigado a fazê-lo ou perde o emprego, ou ele entende, não, é o dia mesmo que tem que ser guardado. Tá? Ou tem o caráter da besta, tá? Esse caráter autoritário, perseguidor, que havia na igreja romana no passado. Ou o número da besta, o número do seu nome, o número que caracteriza esse caráter.
E assim, Apocalipse capítulo 2, na última parte do versículo, diz o seguinte, versículo 10. Sé fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Sé fiel até a morte. Só que para ser fiel até a morte, é bom seguir o conselho, Apocalipse 3, versículo 18. Mas vamos começar por que esse conselho? No versículo 15 ele diz o seguinte: qual a condição da igreja hoje, que guarda o sábado? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quer dizer, não está ao abrigo, nem sente a necessidade desse abrigo. É morna. E o que significa isso? Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A pessoa não tem consciência de sua infelicidade, miséria, pobreza, cegueira e nudez. Para sair dessa condição, estar preparado para o encontro com o Senhor, está o conselho no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E o que é esse ouro? O amor e a fé do Senhor Jesus. E para ser fiel até a morte, sabe? Como é o conselho que está em Apocalipse 2, a pessoa tem que ter fé. Mas para ter fé tem que adquirir essa fé do Senhor Jesus. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus, sabe? E tem que produzir fruto, que é a obediência à palavra de Deus. Então, para poder ser fiel até a morte nos últimos dias, tem que seguir o conselho do Senhor. E o que são essas vestiduras brancas? É adquirir o caráter do Senhor Jesus. Tá? E isso que o Senhor promete conceder, comunicar esse caráter, por meio da palavra. Por isso que Tiago diz, recebei com mansidão a palavra, a qual sendo implantada, é poderosa para salvar vossa alma. Salvá-lo do quê? Do pecado. E ao final ele diz, e colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. E o colírio tem duas dimensões, como já falamos várias vezes. Tem a dimensão divina, que é o Espírito Santo, a graça, a palavra, mas tem uma dimensão humana que é a temperança. Porque sem temperança não tem percepção. Sem percepção não consegue discernir. Não pode entender a palavra e não pode praticar a palavra. Por isso que o Senhor nos dá toda uma orientação de mudança no estilo de vida, de alimentação, etc., para ter uma mente clara, capaz de discernir as impressões de Deus por meio do estudo da palavra de Deus. E Joel nos dá mais um conselho, no capítulo 3, versículo 9, falando do conflito final entre a verdade e o erro. Verso 9, proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, suam todos os homens de guerra. E observe agora o verso 10. O que se deve fazer? Forjai espada às vossas relhas de arado. Espada é um instrumento de guerra, de luta. Relhas de arado, instrumento de trabalho. E depois diz, e lança as vossas podadeiras. Lança um instrumento de guerra, de luta. Podadeiras, instrumento de trabalho. E em seguida diz, diga ao fraco, sou forte. Então o Senhor está dizendo, você precisa transformar tempo dedicado ao trabalho, energias dedicadas ao trabalho, em tempo e energia dedicados para se alimentar da palavra de Deus, para ser forte. Se você trabalha manhã, tarde e noite, reduza seu tempo de trabalho para ter tempo de estar com o Senhor. Porque a única forma de você ser forte, como diz aqui, diga ao fraco, eu sou forte. Por que isso? Verso 11. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes, no confronto da verdade e o erro. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai,
porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. E aqui dá os sinais da vinda de Cristo. O sol e a lua se obscurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. 1780. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir em Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão por ela. Estranhos não passarão pela casa do Senhor. E mais conselhos ainda. Colossenses capítulo 3. Outro conselho para estar preparado para a vinda do Senhor. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, se nós quisermos ser fortes e deixar de ser fracos, precisamos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Conselhos importantes. Isaías 27, no versículo 5, diz o Senhor: oh, que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. E no capítulo 26, versículo 20, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. E que quartos são esses? Jesus Cristo e seus santos anjos. É interessante um relato, por isso é bom ler o Espírito Profecia, e acreditar que Deus se comunicou por meio de Ellen White para nos iluminar a Bíblia e poder entender a Bíblia. Porque você lê, entra no meu quarto, e a pessoa entende que vai entrar no quarto dele, vai fechar e vai orar e tudo certo. Não, o quarto é o Senhor Jesus e seus santos anjos. No Espírito Profecia tem um texto que diz assim: quando Moisés saiu ao chamado do Senhor para ir para o Egito, já estava a caminho com sua esposa, Zípora, e aparece um anjo com uma espada na mão para matá-lo. E a esposa fica apavorada, e o que ela fez? Joga a criança, o filho que eles tinham, no chão, e diz: esposo sanguinário. Por que ela falou isso? Porque ela tinha se recusado a que fosse circuncidado ao 8º dia, conforme o mandamento do Senhor, que era um sinal da aliança. Tá? E Moisés tinha condescendido com a esposa. E agora, ela própria circuncida a criança, e o anjo se retira e continuam para o Egito, porque ele tinha que ter um encontro com o faraó para levar uma mensagem do Senhor para tirar o povo de Israel do Egito. Agora, o que está escrito ali? Relata toda essa história e diz o seguinte: se Moisés tivesse deixado de obedecer a um dos mandamentos do Senhor, seus santos anjos não poderiam tê-lo protegido diante do faraó. Tá? Não poderiam tê-lo protegido. E aí faz uma aplicação para estes dias finais que estávamos estudando, que diz: assim também os que sobreviverão ao tempo de angústia, se estivessem transgredindo um único mandamento, seus santos anjos não poderão protegê-lo. E o que significa entrar no teu quarto, fechar a porta até que passe a ira? É obedecer a toda a palavra de Deus. E aí está sob a proteção de Cristo e os seus anjos nestes últimos dias. Mas aqui tem mais um último conselho que nós vamos estudar nos textos do Espírito de Profecia, lembrando-nos que está escrito na Bíblia: sobre esta pedra, diz o Senhor, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 21 diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, no passado, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por que é importante lembrar-nos disso? Porque nestes últimos tempos virão falsos profetas fora da igreja e dentro da igreja para distorcer as verdades que estão na Bíblia, e por isso o Espírito de Profecia foi dado para se firmar nas verdades já estabelecidas. Testemunho Seleto, volume 2, página 107, diz assim: Satanás espera envolver os remanescentes filhos de Deus na ruína geral que está para vir sobre a terra. À medida que se aproxima a vinda de Cristo, mais determinado e decidido em seus esforços fica ele, a fim de os derrotar. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos. Nos marcos antigos. Suas doutrinas não resistem à prova da palavra de Deus. Mesmo assim, almas serão enganadas. Este segundo texto está no livro Evangelismo, página 359. Ele trabalha hoje, como o fez no céu, para dividir o povo de Deus, justamente na derradeira etapa da história terrestre, agora no finalzinho. Ele busca suscitar dissensão, levantar contenda e discussão, e remover, se possível, os antigos marcos da verdade confiada ao povo de Deus. Procura fazer parecer como se o Senhor se contradissesse. Foi escrito assim, mas não é bem assim, sabe? Foi escrito assim, mas não quer dizer isso, mas quer dizer isso outro, e assim por diante. Testemunho Seleto, volume 2, página 372, diz: Nenhuma mudança deverá efetuar-se nos traços gerais de nossa obra. Deve permanecer clara e distinta, como foi criada pela profecia. Se alguém cruzar o caminho a fim de embaraçar o passo à obra nas linhas que Deus lhe traçou, incorrerá no desagrado divino. Nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é, deve ser apagado. Temos antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios em face do mundo. Não precisamos nos amoldar às pessoas para que aceitem as verdades. Nossa missão é apresentar a verdade e deixar a obra do Espírito Santo na mente e coração de cada um, para que cada um faça a sua decisão. Não tentar levar uma mensagem que seja agradável a este, seja agradável a esse outro, não. A mensagem é uma só. Mensagem escolhida, volume 1, página 197, e o segundo texto, página 200. O Alfa, agora visto. Isso foi em 1903. Não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Isso na página 197. Na página 200 nos fala uma experiência do passado. Alfa, apresentado no Living Temple, um livro escrito pelo Sr. Kellogg, na época. Estou instruído a falar claramente. Enfrentai-o. É a palavra que me é dirigida. Enfrentai-o firmemente e sem tardança. Mas não deve ser enfrentado retirando nossas forças operantes do campo, a fim de examinar doutrinas e pontos de divergência. Não temos tal investigação a fazer. Não preciso entrar em analisar todas as ideias que apareçam, porque essa não é nossa obra. No livro Living Temple, acha-se Templo Vivente, acham-se apresentado o alfa de heresias letais. Seguir-se-á o ômega, e será recebido
por aqueles que não estiverem dispostos a atender a advertência dada por Deus. Mas assim como aconteceu no passado, agora acontecerá no fim. Living Temple encerra o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo, e tremi pelo nosso povo. Sabia eu que devia advertir nossos irmãos e irmãs, e que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. Tá? As afirmações feitas em Living Temple acerca deste ponto são incorretas. São mal aplicadas as passagens usadas em apoio da doutrina ali exposta. Isso tem mensagem escolhida, volume 1, página 199 e a página 203. Então, não entrar em controvérsia quanto à presença e personalidade de Deus, porque é um mistério. A pessoa do Espírito Santo é um mistério. A pessoa do Senhor Jesus Cristo é outro mistério. Está escrito no livro Colossenses. E o Senhor Jesus veio revelar o Pai, um mistério revelando outro mistério. A divindade é um mistério. O que a Bíblia me revela é o plano da redenção. Como Deus me transforma, como Deus me restaura, como Deus me recria. Mensagem escolhida, volume 1, página 202, o primeiro parágrafo diz: foi-me enviado um exemplar do Living Temple, mas ficou intocado em minha biblioteca. Segundo a luz que me foi dada pelo Senhor, eu sabia que alguns dos sentimentos defendidos no livro não traziam o endosso de Deus e que eram uma cilada preparada pelo inimigo para os últimos dias. Na página 204, as teorias espiritualistas acerca da personalidade de Deus, levadas à sua conclusão lógica, derribam toda a ordem cristã. Estimam como nada a luz que Cristo fez do céu para dar a João, a fim de que ele a transmitisse ao seu povo. Tornam de nenhum efeito a verdade de origem celestial e roubam ao povo de Deus sua experiência passada, oferecendo-lhes em lugar uma ciência falsa. Mensagem escolhida, volume 1, página 161, diz: não devemos receber as palavras que vêm com a mensagem em contradição com os pontos especiais de nossa fé. Eles reúnem uma porção de passagens e amontoam como prova em torno das teorias que afirmam. Isto tem sido repetidamente feito durante os 50 anos passados. E se bem que as Escrituras sejam a palavra de Deus e devem ser respeitadas, sua aplicação, uma vez que mova uma coluna do fundamento sustentado por Deus estes 50 anos, constitui grande erro. Aquele que faz tal aplicação ignora a maravilhosa demonstração do Espírito Santo que deu poder e força às mensagens passadas, vindas ao povo de Deus. Agora, a mensagem escolhida, volume 3, página 84, diz: os homens poderão apresentar um ardil após outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes últimos dias. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Na rejeição do Espírito profecia, você abriu a porta para o diabo agir na sua mente. Mensagem escolhida, volume 2, página 380. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no enjoeiramento. A palha separada do trigo precioso. Esse é um trance terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Ninguém, senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho, será encontrado com os leais e fiéis, sem mácula nem ruga de pecado, sem engano em sua boca. Precisamos despojar-nos de nossa própria justiça, da nossa própria obediência, e revestir-nos da justiça de Cristo, revestir-nos da obediência de Cristo. Isso está escrito, eu mostrei durante a semana,
nas definições que estão no Espírito de Profecia, que nos ajudam a entender a Bíblia. Justiça significa obediência. E o que significa o manto de justiça? Se lembram? Perfeita obediência à lei de Jeová. Por que é possível praticar ou obedecer de maneira perfeita? Porque a obediência é comunicada. Tanto é que está escrito no Antigo Testamento: o Senhor, justiça nossa. O Senhor, obediência nossa. É Cristo em nós. Mensagem Escolhida, volume 1, página 48. Satanás está constantemente forçando o falso para desviar da verdade. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus, o Espírito de Profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás trabalhará engenhosamente, por diferentes maneiras e por instrumentos diversos, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Sabem, nós podemos considerar os escritos de Ellen White como simples conselhos, tá? Mas tomem cuidado com isso, porque Apocalipse 3, versículo 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, tá? Para te enriqueceres, vestiduras brancas para que te vestires e não apareça a vergonha de tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Se eu não sigo o conselho do Senhor, não tenho parte, sabe? Nos remidos e no povo que vai para o céu. Aí está a parábola, capítulo 22 de Mateus, que o rei olhou todos os convidados para as bodas, para o banquete das bodas do filho do rei, e havia um homem sem as vestes nupciais, que é vestes brancas. Então, quando pensamos que o Espírito de Profecia são conselhos, nós erramos. Porque nos está mostrando como você entender a palavra de Deus, tá? E outra coisa que podemos tomar cuidado, falar que Ellen White não era uma autoridade em questões teológicas. Claro que não era. Não era autoridade nem em questões teológicas, nem em cronologia bíblica, nem em saúde, nem em educação, nem nada. A autoridade dela vinha que o autor das Escrituras e do Espírito de Profecia é o Espírito Santo. Assim está escrito. Então, não devemos olhar para a pessoa se tinha ou não tinha autoridade sobre o que ele escreveu. Não. E vejam, Mensagem Escolhida, volume 1, página 48, será ateado contra os testemunhos um ódio satânico, contra os escritos de Ellen White. A atuação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles. Por esta razão, ele não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender as almas em suas mentiras, se as advertências, repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Então, todo o esforço é justamente contra os escritos de Ellen White, porque aí abre as portas para encher de enganos. Por isso que no Apocalipse 12:17 está escrito: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os últimos da igreja de Cristo na terra, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10 diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Na meditação este dia com Deus, que é do ano 80, página 235, diz: preciosa instrução tem sido dada a nosso povo nos livros que tenho sido incumbida de escrever. Quantos leem e estudam esses livros? A luz que Deus tem dado pode ser considerada com indiferença e descrença. Observem agora, mas essa luz condenará a todos quantos não decidiram aceitá-la e obedecer-lhe. Então, esqueçam isso de que são conselhos e que, como conselhos, são bons, mas pouco tempo para a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória e majestade. Lembremos sempre a palavra do profeta Amós:
Portanto, assim te farei, o Israel, e porque isso te farei, prepara-te, o Israel, para te encontrares com o teu Deus. Que Deus os abençoe ricamente e que todos esses ensinos que estão na palavra de Deus permaneçam em nossa mente e possamos meditar em eles de dia e de noite, para que o Senhor nos fortaleça nos princípios da fé e andar em conformidade com a palavra de Deus, sabe? Não depender de homens, mas depender unicamente de Deus. Ser como os bereanos. Está escrito, vamos verificar. Assim diz o Senhor, vamos verificar. Porque, vejam, o Senhor Jesus ensinou claramente. Sempre lhe disse, o que ledes? O que está escrito? O que diz o profeta Daniel? O que está escrito no livro de Isaías? E assim por diante. É essa nossa base e fundamento das nossas crenças. Se nós seguirmos o que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, e aproveitar a bênção dos escritos de Ellen White, que nos auxiliam, ilumina a luz menor para a luz maior, ser compreendida, porque ao obedecer à luz maior, nossa mente é recriada, transformada em imagem e semelhança ao Senhor. Que o Senhor os abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu animaria, entre nesse canal Sinais da Eternidade, onde vocês vão ver todos os vídeos deste seminário do Apocalipse. Porque o dia do Senhor está próximo. Não espere. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, porque o Senhor quer ter a alegria de você estar também no céu e você levar sua família para o céu. A decisão é sua. O poder é de Deus. Que o Senhor abençoe. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez.